Um ano e pouco atrás, em 2017, eu tava muito hypado pro novo filme de Death Note. Esse que eu considero um dos melhores animes / mangá de todos os tempos. Mas tinha algo errado. Bem no fundo da minha mente eu tava achando que o filme ia ser ruim, mas aí eu disse, vou ver, né? E então eu assisti. E, meus amigos, eu me surpreendi. Eu achei um enredo muito complexo e envolvente, cheio de reviravoltas e... Não, tô brincando, o filme é uma bosta. Não, mas sério, o que diabos deu errado? O que eles acertaram e o que erraram? Bem, vamos descobrir. Eu acho melhor eu começar pelo início e a partir daí eu ir para os outros assuntos, porque eu tenho bastante coisa para falar. Pode não parecer, mas a ideia de fazer um filme de Death Note já estava por aí já faz um tempo. Teve até uma série de filmes japoneses, com o primeiro saindo em 2006, mas só foi em 2007 que começaram a circular uns boatos que mais de 10 companhias americanas estavam interessados na franquia. Então, em 2009, a revista Variety disse que a Warner Brothers, que distribuiu os filmes japoneses, conseguiram os direitos para um remake americano. E, ainda em 2009, surgiu um rumor que o Zac Efron seria o Light, mas logo ele desmentiu tudo dizendo que não estava considerando o papel. Em janeiro de 2011 foi anunciado que o diretor seria Shane Black, o mesmo cara que dirigiu Máquina Mortífera 1 e 2. E os escritores do script também foram revelados. Além disso, foi divulgado que a Warner estava planejando mudar a motivação do Light para vingança ao invés de justiça, e que iriam remover os Shinigamis da história. Porém, felizmente, o diretor foi contra essa decisão. Nada de muito importante aconteceu até abril de 2015, quando a revista The Hollywood Reporter divulgou que trocaram o diretor e que o filme receberia a censura R, que é o mesmo que dizer que menor de 17 não pode ver o filme desacompanhado. Daí teve mais um período de silêncio até abril de 2016, quando foi confirmado que a Netflix tinha comprado o filme da Warner e que ele teria um orçamento de 40 milhões de dólares. E então, finalmente, no dia 30 de junho, o filme oficialmente entra em produção. Ok, só deixa eu tomar um calmante aqui, senão eu vou ter um infarto no meio da análise. O filme começa com o Light fazendo a tarefa de outros por dinheiro, e logo de cara já tem um problema com o filme e é o whitewashing. Pra quem não sabe, whitewashing, traduzindo literalmente, significa algo como lavar de branco, e é basicamente quando fazem algum filme e trocam a etnia da maioria dos personagens pra caucasianos. E essa coisa que eu nem quero chamar de filme, também faz isso, e foi muito criticado por isso. Todos os personagens principais tiveram sua etnia alterada, e é claro que isso não seria um problema se o filme fosse uma boa adaptação. Mas acontece que ele não é. E às vezes não tem problema mesmo mudar um personagem ou outro pra se encaixar na história, mas quando alguém faz isso com todos os personagens e muda o nome deles também, aí convenhamos, né? É uma falta de respeito ao material original. É como se eles tivessem jogado fora todo o esforço que os autores fizeram para construir os personagens. Mas, se o Oba tá ok com isso, fazer o quê, né? A Misa, lembra de como ela era? Meio burrinha, loira, modelo e faria qualquer coisa pelo Light? Pois bem, nessa coisa, ela tem um cabelo preto, é líder de torcida e quase matou o pai do Light, além de chantagear ele para conseguir a posse do caderno. Me faz pensar se o roteirista já leu ou assistiu, sei lá, um episódio de Death Note. E não me venha com essa de é uma adaptação, você mesmo disse que não tem problema mudar um personagem ao outro. Isso é diferente, porque parece que eles não conseguiram se decidir se mudavam ou não o personagem dela. Pra que diabos fazer um paralelo com os nomes, se eles são tão diferentes? E quem diabos dá o nome de Luz pros filhos? Oh, deixa pra lá. Agora vamos pro filme. Ele começa com o Light na escola, quando de repente o caderno cai do céu bem do lado dele. E o que mais me incomoda é que ninguém nota, um caderno cai do céu e ninguém, pelo menos, vira o pescoço. Então ele pega o caderno.
Então acontece uma treta e ele vai parar na detenção, e é aí que as coisas começam a ir ladeira abaixo. Ele encontra o Ryuki pela primeira vez e tem um chilique hilário e muito exagerado, e parece que nessa versão o Ryuki tem telecinese. Essa reação é muito exagerada. Vamos comparar com a reação do Light no anime. Vejo que pegou gosto pela coisa. E tem mais reações no anime, algumas delas de policiais, de criminosos, e nenhuma delas é tão exagerada assim. Eu acho que vou deixar o Nando Moura explicar melhor. Primeiro chega lá aquele rapazinho, puta merda, parece o Felipe Castanhari, né? O garoto propaganda da Coca-Cola. Quando ele vê lá o Ryuki... Puta merda, mas que bichinha de bosta. Então ele usa o caderno no cara que socou ele, e eu tenho que admitir que a cena de morte foi muito exagerada também. A bola bate nas compras da mulher, que faz a bola ir pra rua, então o cara vai atrás, causando uma batida que faz a escada decapitar o cara. Isso daí parece mais premonição que Death Note. Então ele volta pra casa e tem uma briguinha com o pai dele, que é o melhor personagem do filme inteiro. Ele não faz nada de muito importante, mas mesmo assim ele é o único personagem que continua mais ou menos o mesmo. Senso de justiça forte, mas sabe diferenciar o certo do errado, se importa com a família e tenta ser um bom pai, mas ainda assim ele não chega nem perto do Soichiro, o homem que invadiu uma estação de TV e ameaçou um produtor só para parar uma transmissão. E eu acho que se eles tivessem feito mais alguma coisa com ele, o filme ia sair ganhando no final. Já acostumado com o caderno, o Light mata o cara que assassinou a mãe dele e lembra disso porque vai ser importante depois. No outro dia, ele decide levar o caderno para a escola. Ele tem um caderno que pode matar pessoas e ele leva para a escola e começa a folhear ele em público. Ninguém faria isso. Ninguém! E nem é porque o caderno é perigoso. Eu garanto que se alguém que não tem moral, que nem ele, levasse o caderno pra escola, essa pessoa ia ser muito zoada. Mas isso não é o pior. O pior é que ele mostra o caderno pra menina que era pra ser a Misa. Isso é pra acabar totalmente com qualquer chance de ter um protagonista que pensa antes de agir. Aí ele diz pra ela olhar o último nome escrito, e devia ser o nome do mafioso, mas o filme faz de conta que é o nome do cara que socou ele. Então ele mostra pra ela como o caderno funciona e mata um cara que tava numa live. Também lembra disso porque vai voltar mais tarde. E depois parece que eles ficam juntos? Isso veio meio do nada porque eles têm muito pouco tempo juntos pra de repente serem um casal. Sei lá, vai ver, ela tá interessada no caderno e não nele, porque mais tarde ela faz uma chantagem pra conseguir a posse do Death Note, mas isso foi só depois dele confrontar o L, então, sei lá. O filme não esclarece isso muito bem, vai ver, ela acha que matar criminosos é romântico. O Light, então, decide escolher o nome de Kira, e explica que significa luz em russo e celta, e como as pessoas iriam pensar que ele é do Japão, porque existe uma palavra parecida no idioma deles, e que ele ia fazer as vítimas escreverem ela antes de morrer. E aí, meu amigo, é quando eu, que sou meio cético, decidi dar uma pesquisada, né? E o que eu encontrei me fez perder a fé em quem escreveu esse filme. De acordo com o IMDb, Kira não significa luz em nenhuma daquelas línguas. E tem mais, celta não é uma língua, mas uma família de línguas. Em seguida nós temos uma montagem do impacto do Kira no mundo. E ela é bem genérica e só serve para introduzir o L. O que me lembra de umas coisas que eu queria falar dele. Eu não gostei do L. E não tem nada a ver com o ator ser negro e o personagem ser branco. Eu tô de boa com essa mudança, mesmo ela sendo desnecessária e de pouca relevância pra história. O ator faz um bom trabalho, ele tem uma ideia básica de como o L age e fala, mas ele exagera bastante. Whatever Kira is has killed 400 of the world's most horrible people. I mean, isn't that something you want as a law enforcement officer? I mean, why is that a bad thing? No, because justice allowed to run rampant isn't justice at all. It requires a certain level of attention to
detail and morality. And when you relinquish yourself of that, you make a great mistake. This is what this individual who I'm 99.99999999999999999% sure is an individual known as Mike. Okay, so Eu não gostei dessa versão do personagem porque ele não é o L. Ele parece mais o Melo que prefere agir com as emoções. O L, como personagem, é alguém inteligente e excêntrico que leva a mais absurda das possibilidades em conta, que quer ter certeza da sua hipótese, que está disposto a fazer sacrifícios para conseguir resolver os casos. Ele é calmo e só ocasionalmente perde o temperamento. E acima de tudo, ele é alguém que sempre tem um plano B. Todo aquele negócio de comer doce, não dormir e sentar de um jeito bizarro é só um extra para diferenciar ele de outros personagens detetives. Mas todas essas características são importantes. Eu só separei as essenciais para desenvolver a história de Death Note. E agora que eu separei tudo, vamos ver quais características esse L do filme tem. Calmo e com autocontrole ele não é, porque ele dá muito chilique e persegue o Light com uma arma. Enquanto que o mais perto que o L original chegou de perder o controle foi trocar um soco com o Light. Plano B ele não tem porque logo após a cena de perseguição, ele encurrala o Light e é desmaiado por um cara aleatório. Ele estava armado e só tinha uma chance de provar que ele era o Kira, e mesmo assim ele deixou essa variável de lado. Excêntrico, confere. Inteligente, definitivamente não, e o motivo até que é bem hilário. Lembra mais cedo que eu falei sobre o Light mostrando o caderno em ação pra Mia? O L acha que o Kira tá em Seattle porque o criminoso que eles mataram estava ao vivo em uma emissora local de Seattle. Porém, na cena podemos ver claramente que eles viram uma live da transmissão em um site qualquer. Isso quer dizer que o L não sabe dessa live? Como ele sabe que ninguém de outro país acessou ela? Ele sabe que existem VPNs, né? Ah não, pera, eu tô pensando por conta própria. O filme não quer que eu faça isso. Podemos confirmar disposto a fazer sacrifícios porque tem uma hora que ele desafia o Kira publicamente. Ele com certeza leva em conta as possibilidades absurdas para fazer aquele pulo de lógica gigante só para chegar em Seattle. Então podemos concluir que de 6 características essenciais do L, a versão do filme tem 3. É óbvio que quem escreveu o filme estava mais preocupado com o lado excêntrico do L do que com o que faz ele um bom personagem. A propósito, quem escreveu essa bagaça? Ah, foram 3 pessoas, é. Isso explica porque tudo tá tão inconsistente. Ok, de volta pra história. Depois de um mini chilique do Light, o pai dele explica por que ele decidiu investigar Kira. E eu tenho que dizer que os motivos dele parecem algo que o Soichiro Yagami diria. Então o L chama o pai do Light para participar da investigação, mas quando ele explica o porquê, ele só diz o genérico "Preciso da sua ajuda porque você tem algo que os outros não têm". Na escola, o Light e a Mia descobrem um site onde as pessoas põem nomes e rostos pro Kira matar. E dá pra ver que os escritores usaram os neurônios nessa cena, porque o Light questiona se ali não tem o nome de algum inocente ou de pessoas que não fizeram uma coisa tão ruim assim. Mas aí, eu acho que os neurônios dos escritores queimaram, porque eles começam a discutir como matar pessoas no meio da aula de informática. E mesmo se ninguém soubesse do caderno, se você escutasse alguém tendo uma discussão dessas em público, com certeza ia chamar a tua atenção. De volta ao pai do Light, ele finalmente conhece o L e... Ei, olha só, eles se preocuparam em arrumar o sorvete, que nem na cena da reunião. Nossa, que legal isso seria se eles não tivessem estragado o personagem completamente! Então o L confronta o Kira na TV e eu nem preciso dizer que essa cena no original é bem mais brilhante, porque o L não revela sua aparência. O Light estava lutando contra alguém totalmente desconhecido, assim como o L também não sabia nada do Light. O Ryuki resume perfeitamente o que faz essa cena e a premissa de Death Note tão boas nessa cena do episódio 2. Os dois vão caçar um ao outro sem saber o nome nem o rosto que o outro tem. E o primeiro cuja identidade for revelada morre. Quando o pai dele chega em casa, o Light tenta extrair um pouco de informação sobre o L. Ele parece muito, mas muito suspeito, mas isso sim é algo que o verdadeiro Light faria. Fazer perguntas e tentar captar algum deslize que ele possa usar para extrair mais informação.
Logo após isso, o Light percebe que estava sendo seguido e chama a Mia para conversar. E o jeito que eles fazem isso até que é bem inteligente. Eles arranjam uma reunião em uma roda gigante num parque, onde ninguém pode ouvir eles e a probabilidade da cabine estar grampeada é baixa. Mas a Mia e ele têm um pequeno argumento sobre o que fazer para se livrar de quem tá seguindo ele. E nessa cena eu acho que os escritores confundiram os personagens, porque tudo que a Mia diz é o que o Light original realmente faria: se livrar de qualquer um que fique no caminho da justiça dele. Mas esse Light é bonzinho e não quer matar inocente. E agora eu te pergunto, o que você acha que o Light faria se ele tivesse essa discussão com a Misa e ela fosse contra matar inocentes? Levando em conta que a Misa não tem mais os olhos de Shinigami. Letra A, ele iria matar ela. Letra B, ele ia matar ela. Letra C, ele ia matar ela. E finalmente letra D, é claro que ele ia matar ela, que merda de personagem é esse? Eu acho que chegou a hora de explicar por que eu usei aspas todas as vezes que eu falei do Light do filme. Eu queria muito falar disso, dá pra ver de longe que essa é a parte mais cagada do filme. Esse personagem não tem nada em comum com o Light, além do nome. Por isso eu me recuso a chamar ele de Light sem usar as aspas. E como o Nando Moura disse, ele é mesmo muito bicha. As reações dele são muito exageradas pra alguém que era pra ser calculista e metódico. O Light é um estudante brilhante que quando pega o caderno é corrompido. E pra mim, esse é um dos principais temas de Death Note. Como o poder pode corromper quem se menos espera. Esse Light não é corrompido pelo caderno. Ele não tem um arco de personagem. Ele passa o filme inteiro sem mudar nada. No final do filme, ele diz que agora ele sabe que mudar o mundo não é tão simples, mas isso é só pra parecer que teve algo que mudou. Isso é frustrante demais pra mim. Eu tô começando a odiar esses caras de verdade. Mas enfim, vamos voltar pro enredo. Depois da briga, os dois voltam pra casa e no outro dia todos os agentes do FBI que estavam seguindo os suspeitos morrem misteriosamente. Eu queria saber quem foi. Quem poderia ser? Quem será que a gente acabou de ver que quer matar todos os agentes? Não, mas sério, o filme trata isso como se fosse um mistério. Quando ela finalmente confessa pro Light que foi ela, ele fica tipo, o quê? Infelizmente a gente volta a acompanhar os dois na escola e o Light tem outro chilique em público e começa a gritar um monte de informação sobre o caderno. O que me leva a perguntar, como ele sabe se a escola não foi grampeada? Enfim, já em casa os dois veem o pai do Light e ele fala o típico blá 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 justiça, blá 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 pegar Kira. E é claro que um deles quer matar ele ao vivo. Mas adivinha quem? Isso! A Mia. Porque se tem alguém em Death Note que eu lembro que é psicótico o suficiente pra sacrificar a própria família pra afastar as suspeitas, é a Misa, né? Esses caras, eles deviam ter sido despedidos. Continuando, o Light tava numa lanchonete lá de boa, e aí o L chega do nada. E essa cena tem um visual bem maneirinho até. O L confronta ele e essa cena é a melhor do filme inteiro. O que não é dizer muito. Mas eu não consigo deixar de rir porque toda vez que o L termina de falar alguma coisa, ele faz essa careta aí, esse beiço como se ele fosse chorar. Depois disso, o Light volta pra casa e faz as pazes com a Mia. Então ele explica o plano dele pra descobrir a identidade do L e como ele vai controlar o Atari por 2 dias e fazer ele descobrir o nome do L. E daí ele vai parar a morte dele antes da hora marcada. Você deve estar se perguntando agora se era possível parar a morte de alguém no anime ou no mangá, e a resposta é não. No filme, eles mudaram as regras. Primeiro que ao invés de 23, só é possível controlar uma pessoa por 2 dias antes dela morrer. Só isso já coloca uma restrição enorme no que o caderno pode fazer se comparado com as outras versões. E a segunda é que se a página em que o nome foi escrito for queimada antes do horário marcado, a morte vai ser cancelada. Isso é ruim, porque se não tiver consequência escrever um nome no caderno, a história perde o impacto. E tá certo que só dá de queimar uma página por dono, mas isso é praticamente uma trava de segurança enorme e desnecessária. Voltando à história.
O L fica bravinho porque o Atari sumiu e invade a casa do Light. E depois de uma crise emocional que o L nunca teria, ele revista a casa, mas não acha nada. E aí na escola a Mia fala pro Light que ela tá com um caderno. Então eles vão num baile e ela dá uma cartola estúpida pra ele. E então ele pega essa cartola e dá pra um cara pra poder sair de fininho, mas não sem antes dar um tabefe na cara dele. O Light corre pra queimar a página e descobre que a Mia arrancou e por isso o Atari morre. O Light vai confrontar a Mia e ele finalmente descobre que foi ela que matou os agentes do FBI. E ainda por cima ela escreveu o nome dele numa página do caderno e agora tá pedindo o caderno inteiro em troca de queimar a página. Viu? É por isso que o verdadeiro Light Yagami já teria matado ela. Daí o L descobre que o Atari morreu e ele decide ir atrás do Light. Ai, pera, parece que a Mia não escreveu o nome do Light numa página arrancada. Mas por quê? Será que ela não tem medo de que ele vai fazer alguma merda? Tipo, sei lá, queimar a página e escrever o nome dela, que é exatamente o que ele acaba fazendo! A Mia avisa ele que a polícia tá atrás dele e ele faz um plano pra eles se encontrarem na roda gigante. Mas quando ele sai do colégio, o L começa a perseguir ele e essa cena ia fazer muito mais sentido se fosse o Melo que tivesse atrás dele. O L finalmente encurrala o Light, mas aí um cara aleatório aparece do nada e dá uma paulada na cabeça dele. E daí ele fala, Senhor Kira. Com a lei pra capturar e eliminar... Senhor Kira. Aí, enquanto eles estão lá em cima, ele faz a proposta pra Mia de fugir juntos e nunca mais usar o Death Note. Mas, quando eles ainda estavam na escola, o Light escreveu que ela ia morrer se ela pegasse o caderno dele. Sabe, isso não ia acontecer se ela tivesse arrancado a maldita página. Por que você tá fazendo isso comigo? Obviamente, ela acaba pegando o caderno, e aí eles têm uma discussão de casal. Eu achei isso bem engraçado porque me lembrou um pouco da minha infância. Bons tempos. Então o Ryuki usa a telecinese dele para arrebentar a roda gigante e a Mia acaba morrendo, enquanto que o Light cai na água e sobrevive. Então o L chega e vê a página com o nome do Light queimando. 2 dias depois o L recebe uma bronca, porque apesar do Light estar em coma, criminosos ainda estão morrendo. E pelo jeito que eles conversam, parece até que eles esqueceram que o Light ameaçou alguém à mão armada. Então, antes de ir embora, o L se lembra de uma coisa aleatória que o Light falou e decide revistar a casa da Mia. Enquanto isso, no hospital, alguém entrega o caderno pro Light e o pai dele chega. E daí ele fala que ele sabe que era ele, o Kira, porque ele achou um recorte de jornal dos arquivos dele no quarto do Light. É sério que ele nem se preocupou em pôr o recorte de volta? Esse cara sabe alguma coisa sobre não deixar evidências? Por que vocês não se importam? É o trabalho de vocês, como é que vocês escrevem uma coisa dessas? Meu Deus! Aí o Light explica como ele se salvou e ele não fez nada, só escreveu o que aconteceria no caderno. Sem renunciar à posse para afastar as suspeitas e poder trabalhar com ele, sem fazer o ônibus que você tá dentro ser assaltado, nada disso. Deixa que o caderno faz tudo aí. Além do mais, como ele sabia que tinha fogo por perto para queimar a página? Aí o L acha uma página do caderno e considera escrever o nome do Light, daí o Ryuki ri e o filme acaba. No geral, eu achei o filme uma porcaria. Tinha umas cenas tipo a da lanchonete que tinha um visual maneiro, a trilha sonora tava tentando fazer um clima de Death Note, mas não conseguiu chegar nem perto das músicas do anime, e eu preferi até aquele final alternativo tosco a esse do filme. E parece que vai ter uma continuação, porque todo mundo queria uma. E esses caras merecem ser despedidos, porque o trabalho deles foi uma merda. E até o diretor do filme começou a reclamar das críticas no Twitter, e ele teve até que deletar a conta dele por causa de ameaças de morte. Resumindo, o filme foi um desastre, ninguém gostou, e agora vai ter uma sequência por motivo nenhum. É nessas horas que eu queria ter um Death Note.